Hoje eu quero começar te falando o seguinte: a carência feminina ela está acabando com a civilização e eu posso te explicar o porquê. Eu estava lendo esse livro aqui, na verdade eu já li ele, mas eu decidi trazer um tema daqui que o Ortega y Gasset traz, que é o seguinte: a, ele vai dizer que a mulher ela tem uma função de ser um diapasão da civilização. Como assim, né? Ó, vê comigo aqui, ó. Sabe, vamos pegar, por exemplo, a história da Cinderela. O que é a história da Cinderela? A gente tem lá uma menina criada ali com as outras duas irmãs, e aí tem um baile onde vai ter uma corte muito nobre, e lá a gente vai ter um príncipe, que parece que o príncipe ele também está à procura de uma esposa, as irmãs dela extremamente vulgares, né? A gente vê aquilo no filme da Disney, né? As irmãs extremamente vulgares ali, elas ficam super animadas para aquele evento, etc e tal. E ali, não lembro se é madrasta, se é mãe dela, ela coloca tantas tarefas para ela que ela fica impedida de ir para aquela festa, porque afinal ela era Cinderela, chechelenta, nada a ver. Só que a gente percebe que aquela mulher ali, ao contrário das outras, ela tem uma certa pureza, ela tem uma certa nobreza, ela tem uma certa fineza, não é assim? Ok. Vem a fada madrinha e tal, ajuda ela, dá o encanto, as abóboras viram carruagem e assim por diante, e ela vai para esse baile. Chega nesse baile, o príncipe, cansado daquela corte vazia, sem sentido, entediante, superficial, pueril e assim por diante, encontra a Cinderela, e a Cinderela que transborda sentido, que transborda transcendência, que transborda pureza, fineza, nobreza, honestidade, sei lá, as virtudes como um todo, se encanta por ela. E aquilo de algum modo transforma ele, né? Ele de algum modo abdica de, né? Ele não quer mais saber de nada, ele abdica de todas aquelas aqueles papinho merda ali que está acontecendo, né? E ele só quer saber então da Cinderela, ele vai adiante e a gente vai ter o sapatinho de cristal, que então ele começa a usar, né, para tentar identificar quem era a dona daquele sapatinho de cristal, até que finalmente acha a Cinderela. O que isso aqui mostra, né? Que a carência feminina, portanto, ela está acabando com a civilização em que sentido? Quando o Ortega ele diz que a mulher é o perfeito diapasão da humanidade, é como se a mulher, ao ser um ideal, ao ela ser esse ideal de beleza, esse ideal de nobreza, esse ideal de ser uma coisa muito bonita, uma coisa muito bela, uma coisa muito pura, uma coisa muito virtuosa, podemos dizer assim, transcendente, né? Uma coisa que puxa para cima, os homens como um todo, eles acabam tendo que se adequar a isso, a se tornarem indignos dessa mulher. Eu posso citar outro exemplo. Vamos olhar um exemplo bastante simbólico, como a própria Rapunzel, não é? A Rapunzel, aquela, né, a filha que acabou sendo dada a uma bruxa presa numa torre que não conhecia nada do mundo, um belo dia, ora às vezes um príncipe, ora às vezes um ladrãozinho, né, que dá golpe nos outros, conhece ela, sobe até a torre, olha, um ideal de ascendência, ele precisa subir até ela, essa mulher que canta muito bem, que ela tem esses dotes maravilhosos e virtudes, ele precisa ascender. Leva ela para conhecer o mundo, sentir a grama, ela que nunca havia conhecido homem algum, pisar na grama, conhecer o mundo e assim por diante. Ele, para se tornar digno dela, ele começa a abdicar desse mundo de roubalheira, de sacanagem, de passar a perna nos outros, para se tornar digno dela. E ao longo da história, mais claro, ali na segunda parte da Idade Média para cá, com a ideia do cortejo, sobretudo, porque, claro, antes disso tinha muito essa questão da mulher como uma posse apenas, né? Na segunda Idade Média para frente, a gente vai ver muito essa questão do cortejo começar a aparecer, do flerte, né? Bom, eu preciso me tornar digno, preciso conquistar essa mulher. Olha que legal, o processo de conquista da mulher, ela é nada mais nada menos do que eu me tornar digno dela, né? Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me tornar um homem melhor para me tornar digno dela. Não à toa a gente vê esse fenômeno
acontecendo quando, por exemplo, e desculpa aqui o meu francês por estar falando tão rasgado para ti, se tu fica chocado, é melhor que tu feche esse vídeo aqui agora, mas não é justamente isso. Por exemplo, a mulher vulgar, né, a mulher que ela acaba sendo muito vulgar, ela quer mais ser desejada do que ser admirada de algum modo, ela acaba virando um objeto. E claro, aqui a gente tem, digamos, uma cumplicidade do homem imaturo e da mulher imatura, que ela se faz objeto e o homem objetifica a mulher. De modo que ela não vira esse ideal, ela vira um objeto do desejo, meramente. E isso aqui acaba com a civilização, porque se a gente coloca uma dúzia de mulheres que não se rebaixam por causa de carência feminina, por causa de que querem uma atenção de homem, de algum modo aqui as feministas elas estão certas, não preciso de homens, não, até que precisa, mas eu digamos assim, não vou me rebaixar a um nível de homem xixelento. Por quê? Porque se ela se rebaixa e ela se dignifica, não se dignifica, né, mas ela se coloca nessa posição de objeto, os homens tudo eles se tornam, se atiram nas cordas, né? Vai entrar muito naquilo que vocês veem por aqui, de a mulher estar sempre nessa posição de ser conquistada, de exigir sempre essa conquista, porque parece que o homem depois que conquistou ele se afrouxa. Não, não, não. Precisa ainda se manter digno para poder tê-la, né? É quase como se a mulher sempre fosse ou precisasse ser areia demais para o caminhãozinho desse cara. E ele vai precisar fazer várias idas e vindas, né? E o que mais que a gente vê hoje em dia é precisamente esse movimento de uma vulgarização do ideal feminino. As mulheres se colocando de um viés muito mais sexualizado. E aí, claro, vira um objeto de consumo de algum modo, né? As pessoas elas não se relacionam mais através do amor, mas elas se relacionam através de um processo de objetificação. Claro, cúmplice, homens que acabam fazendo isso, uma cultura que acaba colaborando para isso e as próprias mulheres que se colocam nessa posição. Sexo livre e tal, e não sei o que dizer. Cara, é justamente isso, a partir das relações humanas em que viria esse processo de educação. Onde realmente, por exemplo, assim, aqui a questão da Rapunzel. Esse homem que sobe e para poder tê-la, ele precisa se transformar, querendo ou não, num sujeito melhor. Ser digno dela. Se fazer um homem bom, né? Ainda na literatura um pouco mais clássica, a gente pode observar, é ou não é assim na própria Divina Comédia? Nós temos ali o nosso Dante Alighieri, que, guiado, né, e constantemente norteado por Beatriz, a sua amada que está no céu, ele percorre até os quintos dos infernos, purgatório e finalmente o céu para chegar até ela. Ainda na literatura clássica, né, vamos para Homero, mais anterior, né, antes de Cristo, 4.000 anos, não sei se chega a ser 4.000 anos atrás, Penélope, né, para Odisseu que estava lá com a ninfa, etc., mas ele que ansiava estar com Penélope, essa que mantinha sua fidelidade, que ela não se dava para os outros príncipes de Ítaca, mas ainda se mantinha fiel a esse marido que ela não havia sepultado e, portanto, ficava imaginando que ele ainda estava vivo. E ele, nesse impulso, quer voltar para estar com ela, né? Ou seja, atravessa todas as intempéries possíveis ali. Ou ainda a própria Helena de Troia, que nós vamos ver toda essa guerra de Troia por causa de Helena, a mulher mais bela de todo o reino. E acaba se instaurando isso, né? Uma guerra que se instaura. Por quê? Porque incorpora esse ideal. Ortega ainda vai falar uma coisa muito bacana, que o homem ele se dá o valor dele a partir do que ele faz. A mulher se dá o valor dela a partir do que ela é. Diego, mas todo mundo tem que ser bom. Mas isso aqui é uma análise um pouco até mais sociológica da coisa, né? É exigido do homem que ele faça, mas ele é super virtuoso, ele tem religião e tal, mas ele não ganha dinheiro, mas ele não tem coragem para viver a vida, ele não tem esse ímpeto de conquistar um mundo e assim por diante. Né? Enquanto a mulher, ela acaba fazendo muito, às vezes ela acaba se perdendo, né? Ela precisa cultivar de algum modo esse ser alguma coisa. Não, mas ela é muito bela, mas ela é muito pura, mas ela é muito carinhosa, mas ela, não tanto pelo que ela necessariamente só faz.
mas enquanto ela manifesta esse ideal de transcendência, podemos dizer assim. E aí eu chego nessa minha lamentável tese, né, que eu estou trazendo para vocês aqui. A carência feminina, ela está destruindo a civilização. Por quê? Porque no momento em que eu acabo abrindo mão de ser alguma coisa, me contentando com pouco, convenhamos assim, se tu tá solteiro, se tu tá solteira, tá difícil hoje tu achar um bom par, certo? Não é? Não é verdade? Assim, cara, alguém bom, de verdade, tanto homem quanto mulher. Só que, querendo ou não, a gente vê que se todo mundo começa a baixar a régua, ou seja, eu vou me contentar com pouco, tu percebe que a motivação, ela some. A motivação para amadurecer, para se tornar algo melhor, ela some. Por quê? Porque principalmente o homem, ele não vai mais se sentir, digamos assim, nesse ímpeto de se tornar melhor para ela. A gente vê, né? Eu quero trabalhar mais para poder dar uma vida melhor para minha esposa, para dar uma vida. Eu quero fazer isso aqui porque é digno. É bom que eu faça isso para ela, porque ela é isso aqui para mim. Eu olho para ela, eu admiro ela. Mais do que desejo, né? Eu admiro ela. Caraca, eu quero chegar nela, eu quero me manter digno dela. E aí realmente, ou seja, é um amor que realmente força o sujeito a sair de si. A não ficar olhando, não, mas eu e tal, e pipipi, popopó. É isso aqui. Tanto que vai ter aqueles memes, sei lá, o consumo, o relacionamento de consumo, que vai ser lá para transar, para farra e tal, e etc. Tem gente que é assim, não, essa pessoa aqui é só para farra. Essa pessoa aqui não dá para ter nada com ela, ou com ele, né? Por quê? Porque é uma pessoa que se faz objeto de desejo apenas. O que diferencia uma pessoa que vai ser para um relacionamento assim de uso, em que infelizmente acontece muito, né, de balada e coisa assim e tal, para um relacionamento assim, isso aqui é de fé, esse aqui é o meu relacionamento de fé, esse aqui. Por quê? Porque tem um ideal que aparece ali. Ele te ergue, ele te puxa para cima, querendo ou não. Diego, tá muito abstrato, tá muito complicado isso aqui. Olha, é muito simples, né? É esse movimento de uma conquista e que não é só uma conquista do mundo, mas é de se transformar numa coisa melhor, vê? Eu preciso estar à altura daquela pessoa. Não é assim mesmo quando, talvez na tenra idade, né, de uma adolescência, etc. e tal, e a gente, como homem, às vezes tem aquele ideal platônico da menina e tal, e o cara vai procurar uma roupa melhor, uma coisa e tal, a gente quer se fazer melhor para conseguir chamar a atenção dela, que ela lance o seu olhar para mim. Não é assim? Que coisa boa e tal. Num dado momento em que começa a chegar na vida adulta e começa a se inserir na cultura vigente, que a gente vê essa vulgarização completa dos relacionamentos, né? Onde tudo é muito descartável, tudo é só patifaria, né? Só fuleiragemzinha, só sexo, só... Acabou, né? Por quê? Porque já não recruta a mim mesmo para que eu me transforme em alguma coisa para ser digno daquela pessoa. E aí acabou, né? Acabou, porque o que vai me restar se não um tédio? O que vai me restar se não um comodismo? O que vai me restar se não uma falta de um porquê? Eu não tenho mais essa transcendência, eu não tenho mais algo que me puxa. E aí, e tu vê como isso é necessário, porque aí eventualmente o sujeito vai lá e aí se apaixona por uma mulher, nada a ver. Tá lá no vídeo da Wendy e da fadinha, né? A fada, acho que tá essa fadinha ou essa mamãe, né? Uns dois vídeos anteriores. Aí, a Wendy como aquela que faz, não é fazer. E a fada como aquela que é. Porque que essa que puxa mais ele. Porque precisa atingir esse ideal, digamos assim, ser esse ideal. Cultivar essas... Vê, o Ortega ele vai falar disso, né? O perfeito diapasão da humanidade. A mulher é esse perfeito diapasão da humanidade. O diapasão, ele não é um instrumento que tu toca.
O instrumento, ele precisa se adequar ao tom que o diapasão dá. Por exemplo, aqui, ó, Mi. Bom, então eu tenho que afinar aqui no Mi. Aqui é Ré. Eu tenho que afinar isso aqui no Ré. Se o diapasão está dando o tom errado, todos os instrumentos eles vão ficar mal afinados e a gente não vai conseguir ter uma música harmoniosa, querendo ou não. Olha que legal isso aqui. A mulher, então, ela tem muito essa função de educar. Não à toa, nós vemos dentro de toda a categoria da pedagogia, sobretudo, e dos ensinos, uma característica muito mais de formação humana, sobretudo, né? Muito mais mulheres. Na própria psicologia. Não é assim? Né? Desse cuidado da formação humana, querendo ou não. E depois para coisas muito mais técnicas, não, ensino de técnicas, mais homens. Engenharia, etc. e tal. Agora, no cuidado da pessoa humana, está muito mais a mulher. Por quê? Porque ela que dá esse tom, querendo ou não. O Ortega, ele traz isso aqui para nós de modo magistral, né? Ele traz uma parte aqui, olha aqui que bonito isso aqui, ó. Ele diz assim podia dizer Shelley, a sua amada, amada, tu era meu melhor eu. Todos os progressos que o homem com sua obra consegue são parciais, adjetivos tangentes à esfera íntima da vida. Ao contrário, um modo superior de perfeição feminina é um progresso integral da vida e como germe de uma nova humanidade. Daí o anelo infinito, a ilusão incendida que os melhores homens sentiram quando tensionavam uma mulher essencial. Caraca, ó. Se contemplássemos em contraluz o que se escreveu, o que se pintou, o que se legislou, descobriríamos na filigrana um tênue perfil ocasional de uma dama gentil. Não se trata de vulgares anedotas eróticas, mas daquelas supremas emoções que no livro do Crepúsculo de Mantineia explicava trêmula e sábia ao divino Sócrates à estrangeira Diotima. Trata-se do afã de perfeição que em todo varão seleto semeia em seu passo, sem peso, uma Eva exemplar. O indivíduo como um povo define-se mais exatamente por seus ideais do que por suas realidades. Ou seja, qual é o ideal feminino? Né? Qual é o ideal? Se acaba simbolicamente parecendo com esse ideal e a gente vê hoje uma busca por ideais extremamente vulgares, a gente pode colocar como essa colaboração dos homens, que é o objetificar as mulheres, e as mulheres aceitando essa objetificação, a gente vê uma perfeita decadência da nossa civilização. Em outras palavras, para de te orientar por carência. Tanto tu, homem, que vai acabar objetificando a mulher, e aí eu prefiro ficar com todo respeito, uma vagabunda, e uma mulher que por carência vai ficar com um vagabundo, a gente tem aqui a completa espiral descendente da própria civilização. Se tu gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve no canal. Eu sei que teve um tom um pouco mais negativo, mas é uma análise só. Se tu gosta de uma coisa um pouco mais profunda, assim, que eu traga de repente talvez alguns filósofos pra gente conversar, a gente vai oscilando aqui, né? Geralmente nossos assuntos eles são um pouco mais topo aqui, né? Um pouquinho mais vulgares. Isso aqui é um pouquinho mais para baixo, eu sei que não agrada a todo mundo. Se te agrada, comenta aqui embaixo, curte esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo amanhã, eu acho. Tá bom? Não faço nada que eu não faria. Tchau, tchau e até a próxima.